Então, bom dia pessoal, vamos dar continuidade ao teu conteúdo programático, tá bom? E na aula de hoje a gente vai ver um assunto que está no teu capítulo 4, intitulado A Produção do Conhecimento, tá bom? As páginas referentes a esse assunto são as páginas 46 a página 56, tanto a parte de conteúdo que tu pode estar lendo, quanto a parte de exercício de fixação para tu estar praticando os teus conhecimentos. Tá bom? Então, para a gente começar a aula de hoje, é importante eu frisar que esse conteúdo, esse assunto, ele serve de complemento ao capítulo anterior, que a gente viu sobre aquelas formas de raciocínio, né, de organizar o pensamento. É aqui que a gente pode ver uma utilidade mais científica para aquele tipo de raciocínio, principalmente para aquele raciocínio do tipo indutivo, né, que visa uma generalização da sua conclusão nos seus resultados, porque é um tipo de raciocínio que é muito utilizado pela ciência, pelo conhecimento científico, ou seja, pela produção do conhecimento. Mas para a gente começar essa aula, eu começo com um trecho, tá bom, do livro Alice no País das Maravilhas, que é um trecho muito interessante, que ele fala de um diálogo ali, ele retrata, ele traz à tona o diálogo entre a Alice, a personagem principal, e o gato de Cheshire, né? Tem um momento da história em que a Alice está perdida lá no País das Maravilhas, né? Ela não sabe como sair de onde ela está e ela pergunta para o gato: por favor, que caminho devo escolher para sair daqui? E o gato de Cheshire responde: isso depende muito do lugar aonde quer ir. Alice responde: não me importa muito para onde. O gato mais uma vez responde: então não importa muito o caminho que você escolher. Imediatamente Alice volta a falar: desde que eu chegue a algum lugar, né? Ela complementa. E o gato mais uma vez: então você certamente chegará se caminhar bastante, né? Esse pequeno trecho da obra, né, ele fala algo muito interessante, que é muito válido, como um contraponto para o conhecimento científico, para a produção do conhecimento. Né? Porque a Alice está parada no lugar, mas ela quer ir para algum lugar, e para um outro lugar e não sabe que caminho deve tomar. Né? E o gato chama a atenção para o fato de que se ela não sabe para onde ela quer ir, então qualquer caminho serve. Na verdade, e justamente para o conhecimento científico, para a produção do conhecimento, é justamente o contrário, né? O conhecimento científico ele sabe para onde ele quer ir e, portanto, ele precisa adotar um caminho definido, né? Dentre aquelas ciências particulares que a gente conhece, cada ciência possui seu próprio caminho e pretende chegar a, a algum lugar, né? E por isso cada ciência particular tem o seu método de pesquisa, de investigação, o seu caminho, né? A palavra método vem daí, dessa ideia de caminho, né? Para se chegar a um outro lugar, né? Totalmente oposto a como Alice se encontrava nesse pequeno trecho da sua história. Né? E é importante a gente lembrar também que essa relação entre filosofia e ciência que a gente está vendo, a gente já viu nas primeiras aulas, né? E a gente já viu que a ciência é a forma de conhecimento que mais se aproxima da filosofia. Né? Elas são muito semelhantes porque ambas se utilizam de argumentações lógicas, reflexivas, né? Ambas são experiências, né? Experiências lógicas e racionais. Tanto é que a ciência ela nasce com a filosofia. As ciências, elas são consideradas ali como as grandes filhas da filosofia, né? Filosofia conhecida como a mãe de todas as ciências. Né? Só que é importante a gente fazer algumas distinções entre filosofia e ciência, porque por mais que elas se assemelham e por mais que a ciência por muito tempo tenha sido a mesma coisa que a filosofia, né, até ali na modernidade, hoje ambas são campos distintos. Filosofia é uma coisa e ciência é outra coisa. Né? Ambas são experiências. Né? Ambas são experiências. Só que a filosofia é uma experiência puramente de pensamento, de pensar, de organizar as nossas ideias, de refletir sobre algum aspecto da realidade, né? Tentar dar um significado universal por intermédio de métodos lógicos, racionais, reflexivos, críticos, né? Por aquele senso crítico que a gente já viu também, que eu já falei para ti nas nossas aulas presenciais. Por outro lado, a ciência também é uma experiência, mas ela não é uma experiência exclusivamente de pensamento. É uma experiência que exige prática,
observação empírica, necessita de certos equipamentos técnicos, tecnológicos, como laboratório, na verdade, ou seja, quando a filosofia é experimento exclusivamente do pensar, a ciência ela é teórica, também um pouco do pensar, mas também ela é prática, ela é empírica, ela necessita de comprovações e de observações. Enquanto a filosofia ela é uma reflexão crítica da realidade, a ciência ela vai ser uma reflexão crítica, mas ela também necessita de uma comprovação, ela só discorre, ela só investiga fatos, coisas que podem ser comprovadas. A filosofia ela pode especular, fazer especulações desde que do ponto de vista lógico e racional sobre diversos assuntos. Então essa seria basicamente a diferença entre filosofia e ciência. Então vamos ver por que a ciência, por mais que se vale de certos argumentos lógicos e racionais, por que ela se difere tanto da filosofia. Né? E aí tem uma citação do Francis Bacon, né? Um importante filósofo ali da modernidade também, que vai demarcar ali aquela ruptura, vai ser um dos filósofos que vai demarcar a ruptura de filosofia e ciência. Né? Ele vai dizer que o homem, ministro e intérprete da natureza, faz e entende tanto quanto constata pela observação dos fatos, ou pelo trabalho da mente sobre a ordem da natureza. Não sabe nem pode mais. Né? Francis Bacon chama atenção aqui para o fato de que o homem deve observar como a própria natureza funciona, para dela ser retirado todo o seu conhecimento, a evolução do seu conhecimento, das suas técnicas, né? Da produção do seu conhecimento. Né? Então, diferentemente da tradição que preferia ler os clássicos, né, ali, de filosofia e de ciência, Francis Bacon vai propor que nós observemos empiricamente a realidade, para que nós compreendamos como é que as coisas funcionam, como é que nós podemos tirar dali um conhecimento útil que vai servir aos propósitos humanos. Né? E a ciência, como eu falei, por muito tempo, desde a Grécia Antiga até ali os fins da Idade Média, né? Filosofia e ciência vão ser a mesma coisa. Né? E a ciência como nós conhecemos hoje, né, no seu sentido moderno, já vai nascer ali depois da Idade Média, já na Idade Moderna, no século XVII, principalmente por conta de Galileu Galilei. Né? Ele vai ali demarcar, vai ser ali um período em que a ciência de fato vai se desvencilhar da filosofia, né? A ciência já vai ser outra coisa, vão surgir os campos particulares de estudos científicos, né? Física moderna, matemática, astronomia moderna, e elas vão ganhando seus próprios espaços e se desvencilhando da filosofia. Né? Ali também vai ter a invenção de aparatos técnicos como um telescópio, né? Vai proporcionar uma nova forma de observar o mundo, de entender como o mundo é constituído. Até esse momento, pessoal, Aristóteles, ele era o grande teórico ali do conhecimento. Ele vai ser muito importante na Idade Média, principalmente para aqueles seus argumentos lógicos, né? Forma de validar um argumento, se ele é válido, se ele é verdadeiro, se ele é falso. Né? Durante muito tempo, Aristóteles vai comandar ali a cena da produção do conhecimento científico. E a partir da modernidade, principalmente a partir de Galileu Galilei, né? Vai haver essa ruptura com Aristóteles e vai haver uma nova forma de investigar o mundo. A ciência vai conquistar o seu próprio espaço com novos métodos, com novas metodologias, com novos aparatos tecnológicos, mas também sempre se valendo da razão e do argumento lógico. Né? E uma grande ruptura que vai haver ali vai ser justamente porque Galileu Galilei vai propor um novo método de investigação. Essa história ela é muito conhecida já quando a gente fala sobre filosofia e ciência, né? Porque durante muito tempo, como Aristóteles era o que comandava ali a cena teórica, né? Um dos pressupostos teóricos de Aristóteles, que era firmemente aceito por todos, inclusive pela igreja, é de que quanto mais pesado for um corpo, maior é a velocidade da sua queda. Não podemos esquecer também que Aristóteles tinha um modelo de mundo geocêntrico, né? Ele acreditava que o Terra era o centro do universo e que o Sol e todas as estrelas giravam ao redor da Terra.
que posteriormente vai ser refutado, né, por Galileu, também por Copérnico. Eles vão propor ali uma teoria heliocêntrica, ou seja, o Sol é o centro do universo, né, e a Terra gira ao redor do Sol. Tá bom? Então, uma perspectiva teórica também de Aristóteles seria justamente essa, de que quanto mais pesado for um corpo, maior a velocidade de sua queda. Ora, isso era uma teoria mundialmente aceita, né, até aquele período, mas Galileu Galilei vai ousar desafiar essa teoria aristotélica. Né? Ele vai tentar quebrar com esse paradigma aristotélico, porque ele vai dizer que na verdade não, né? Não é quanto maior o peso, quanto mais pesado for o corpo, isso não influencia na velocidade da queda dos corpos. Né? É por isso, assim reza a lenda, que ele teria convidado os mais ilustres professores da Universidade de Pádua para assistir uma experiência na Torre de Pisa. Né? Enquanto os convidados observavam embaixo, Galileu subiu no lugar mais alto lá da torre e deixou cair simultaneamente 2 pesos, com meio quilograma, um com meio quilograma e o outro com 5 quilogramas. Né? Com essa experiência, segundo reza a lenda, que isso teria acontecido, né? Galileu teria comprovado que, na verdade, os 2 corpos caem à mesma velocidade, independentemente do peso. Né? Isso marcou ali um período de ruptura com a teoria aristotélica. Né? E o método também de Galileu, né? Que ele vai inventar ali, que ele vai propor para facilitar o cálculo da velocidade da queda de corpos, né? Ele vai, segundo reza a lenda, ele teria inventado também um plano inclinado que retardava a velocidade da queda. Né? Em 1602, ele fez deslizar bolas de latão no plano inclinado e mediu a duração da queda. Com essas experiências, descobriu quanto maior a velocidade, mais tempo dura a queda, ou seja, a velocidade é proporcional ao tempo. Né? Mas o que é importante a gente entender aqui foram os procedimentos que ele utilizou, procedimentos que ele vai inaugurar ali e que vai até hoje ser muito forte para o campo científico, né? Porque ele possui métodos, possui passos, né? E o conhecimento científico ele possui passos, né? E esses passos a gente vai ver aqui rapidamente, né? Onde o primeiro passo é a observação empírica, ou seja, a observação da experiência, como é que um determinado objeto de estudo ele se desenvolve, como ele ocorre, né? Por exemplo, para essa observação, né, aí sim a gente precisa de instrumentos como microscópio, termômetro, balança, para obter maior objetividade. Né? São desses instrumentos que são essenciais para os cientistas. Né? E Galileu foi que começou com tudo isso. Né? Por quê? Porque ele começou com essa observação empírica. As 2 bolas de peso diferente caem ao mesmo tempo. Né? Ele fez uma observação de um fenômeno natural ali que ocorria. Né? E após a observação, né, o próximo passo do cientista é a hipótese. Depois que ele observa como seu objeto de estudo se desenvolve, ele elabora uma hipótese. Essa hipótese é a capacidade de formular possibilidades ou caminhos viáveis, seguros que irão responder ou não, né, àquela sua observação, aquela sua problematização. Daí, no caso, a hipótese de Galileu seria que 2 corpos caem ao mesmo tempo. Essa hipótese refutava a hipótese de Aristóteles, né, de que depende do peso do corpo. Né? Então, essa seria uma hipótese, e a hipótese ela vai ser validada ou não. Né? E se a hipótese ela for verificada, quando ela for verificada, né, mais uma vez experimentada, se essa hipótese for validada, ela vai ser, se ela realmente corresponder com a realidade, ela vai ser validada. Se ela não corresponder com a realidade, ela vai ser refutada ou vai ser descartada. Né? É por isso que é importante a verificação, o teste, a experimentação, a sistematização do conhecimento, na repetição. Né? E o experimento de Galileu foi ter construído um plano inclinado para retardar a velocidade da queda dos corpos e facilitar a mediação do tempo de queda. Né? Então, esses são os 3 primeiros passos muito importantes do conhecimento, da produção do conhecimento. Né? Observação, elaboração de hipótese e a verificação ou a experimentação. Por fim, quando ocorre essa experimentação, quando essa hipótese, se ela for validada, né, essa hipótese ela vai chegar a uma conclusão, ela vai ser generalizada, ou seja, vai haver uma generalização e uma formulação de lei.
não é verdade? E a lei que Galileu formulou após a comprovação de sua hipótese é que todos os corpos caem à mesma velocidade, independentemente do peso. Tá bom? Desconsiderando aí é, desconsiderando ali qualquer é, outro empecilho ali, etc. Mas é importante ter essa compreensão de que há esses 4 passos, né, para a produção do conhecimento. Por fim, voltando aqui na distinção entre filosofia